França é a primeira semifinalista da Copa do Mundo, passando por Marrocos por 2-0. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a Copa do Mundo, a seleção francesa, que até aqui, para mim, é a melhor seleção desta Copa do Mundo. Não somente por se tratar da seleção, a única que está 100% com aproveitamento e no tempo normal, já que a Argentina também está, mas precisou em um jogo de prorrogação, porque empatou no tempo regulamentar, mas a França chega à semifinal, não só como uma das principais favoritas, mas sendo o melhor futebol desta Copa do Mundo. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista, e aqui neste canal novo você vai ter acesso a muitas notícias, debates, opiniões, análises sobre o futebol brasileiro, futebol internacional e, claro, também de seleções para você. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações e vem que já trazer tudo sobre França nesta Copa do Mundo de 2026. Primeiro, eu quero começar aqui mostrando o retrospecto da França nesta Copa até o momento. Tá? A fase de grupo vencendo os 3 jogos, tomando 2 gols, inclusive os únicos 2 gols que a seleção da França tomou nessa Copa do Mundo foram na fase de grupo. O mata-mata até aqui não foi vazado nem nos 16avos, nem nas oitavas, nem nas quartas de finais. Teve uma estreia contra a Senegal, onde aplicou ali um 3-1. Senegal, inclusive, foi melhor no primeiro tempo. Parecia que a França iria demorar de chegar na Copa do Mundo, que teria um pouco de dificuldade, mas logo menos a gente teve ali o Mbappé, o Olise acabando com o jogo, virando, indo para um 3-1. Depois a França pegou ali o Iraque, aplicou também um sonoro 3-0, normal também aqui pela desvantagem que tinha o Iraque de pegar uma França já um pouco mais embalada nesta Copa do Mundo, e finaliza contra a Noruega, que é um placar elástico, mas que também não tem um peso tão grande, já que nesse confronto a Noruega foi com o time B, não utilizou os titulares, e a França acabou aí passando o carro por cima da seleção norueguesa. Ou seja, na primeira fase, a França marcou 10 gols e sofreu apenas 2, média aí de mais de 3 gols por partida, e aí chega o mata-mata. Pegou a seleção da Suécia, 16avos, que não era uma grande seleção, mas também não era uma seleção boba. Outras seleções, por exemplo, a Argentina, pegaram adversários mais fracos do que a França pegou. Pegou a Suécia 3-0, 2 gols anulados, 2 bolas na trave, poderia ter sido inclusive muito mais. Pegou o Paraguai, a maior retranca que a França sofreu nessa Copa do Mundo, tiveram dificuldades, mas ainda assim foram melhores, superiores. O goleiro da França não fez nenhuma grande defesa, inclusive nenhum desses 3 jogos o goleiro da França foi exigido. E aí a França passa pelo Paraguai por 1-0, placar mínimo, gol de pênalti do Mbappé. E a gente viu ontem o Marrocos ser eliminado para a seleção da França. E posso falar, tá? 2-0 não mostra o que foi o jogo. O Marrocos não conseguiu atacar a França. A França teve, sim, bons momentos na partida, até mesmo além do 2-0. Poderia ter marcado o gol antes. Mbappé desperdiça um pênalti. Bono faz 2 defesas assim que o jogo começa. Logo após, ele também volta ali com um nível muito bom, interessante. E aqui eu quero falar sobre como esse ataque da França realmente é o ataque a ser batido nessa Copa do Mundo. Não sei se a França será campeã, mas é um ataque muito forte. Vamos trazer primeiro aqui a parte coletiva com alguns dados estatísticos. Primeiro, a França, estão vendo aí, é a seleção que mais marcou gols nessa Copa do Mundo. Claro que ainda precisa a Argentina jogar, a Bélgica também vai jogar, que está nas quartas de finais, a Noruega, a Inglaterra, mas, por exemplo, a Noruega e a Inglaterra dificilmente alcançam a França marcando 3 gols nesse jogo das quartas de finais. A Inglaterra teria que marcar 4. Aqui pode alcançar de fato é a Bélgica, podendo fazer 3 gols contra a Espanha, que também é uma tarefa muito difícil, e a Argentina aí sim pode ter 2 ou 3 gols com outra seleção da Suíça, mas a França é o melhor ataque com 16 gols em 6 jogos. 16 gols em 6 jogos, quase uma média de 3 gols por jogo, quase. É um ataque realmente muito forte. Além disso, embora tenha um ataque muito forte, a França sofreu, como eu trouxe, apenas 2 gols. Apenas a Espanha está à frente e a Colômbia, que tomou apenas um gol e ainda assim já foi eliminada da Copa do Mundo, mas a Espanha é a única seleção que não foi vazada ainda dessa Copa do Mundo, e a França tomou apenas 2 gols. Além disso, olha como a França é a primeira também em grandes chances desse torneio, 26 grandes chances, inclusive olha o Brasil ali, né? Terminou em terceiro com 22 grandes chances, uma pena que não converteu tantas quanto deveria para poder passar de fase na Copa do Mundo. Inglaterra teve ali 23 e a França com 23. Claro que as seleções que produzem muitas grandes chances também estarão ali como as perdidas, como a França aqui, por exemplo, lidera também grandes chances perdidas com 18. Porém, a França é a seleção que melhor finaliza por jogo da Copa do Mundo. 7,8 chutes certos por jogo. A Alemanha já saiu, está ali em segundo. A Argentina ainda está com 6,4, assim como a Espanha, a Inglaterra e a Bélgica também. Ou seja, o que a gente entende com isso aqui?
As seleções, por incrível que pareça, não tem nada de óbvio nisso, mas inclusive utilizei por incrível que pareça de uma forma mais irônica. Todas as seleções que estão nas quartas de finais praticamente estão nesse índice aqui. A exceção de algumas outras, é bem verdade, o Marrocos não está aqui, a Noruega não está aqui, mas temos França, Argentina, Espanha, Inglaterra e Bélgica. Das 8, 5 seleções que estão nas quartas são as que foram eficientes da sua finalização, e aí a gente entende porque Brasil e outras seleções ficaram no meio do caminho. E claro que essa Copa do Mundo, a gente tem que falar também sobre o Mbappé. Mbappé faz uma Copa realmente absurda, tá? Perdeu o pênalti, mas assim como o Messi também já perdeu 2 pênaltis nessa Copa do Mundo, são 6 jogos do Kylian Mbappé nesta Copa, ele jogou e foi titular em todos os jogos, 6 jogos, 8 gols, 3 assistências, 11 participações em gols em 6 jogos, quase 2 participações em gols por jogo. Apenas contra a Noruega, Mbappé não balançou as redes, mas neste jogo ele deu 2 assistências na goleada por 4-1. De resto, em todos os jogos, Mbappé fez gol para a França e em todos ele participou de gols. É realmente aí uma Copa do Mundo sensacional. Eu não gosto de cravar, como muita gente gosta de cravar, que ele vai ser o maior jogador da história da Copa, porque infelizmente a gente não sabe como é futebol. Talvez ele chegue na próxima machucado, fique de fora, não consiga jogar depois a outra com 34 anos, também pode chegar machucado. Enfim, futebol é muito dinâmico. Mas realmente, se ele jogar, estiver saudável e jogar as próximas 2 Copas, ele vai ser o maior artilheiro isolado. Ele já tá ali próximo a Messi, né? Ali encabeçando a lista que passaram o Close. Os dois já são ali os maiores artilheiros. Mbappé será com certeza jogando as próximas Copas e tá fazendo a Copa sensacional, marcando mais, se dedicando mais, sendo um pouco mais intenso. Perdeu o pênalti, sentiu um pouco no jogo, mas rapidamente voltou e ele é realmente um definidor nato dessa França, porque ele não é só travesti de área, ele não é um camisa 10, ele não é um atacante, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é o cara que sai da área para gerar jogo, ele é o cara da bola final dentro da área, ele é o cara que faz o desmarque nas costas da linha, ele é o cara que tem marcado, né? A grande crítica dele no Real Madrid é que ele não marcava, que ele não se dedicava, e ele tem entregue isso também na seleção francesa, tá muito dedicado, e a Copa do Mundo dele é realmente sensacional, mas não somente dele, né? Estamos falando aqui de uma seleção francesa que, para mim, tem o melhor quarteto ofensivo de seleções do planeta. Nenhuma seleção tem um poder de fogo como Doué, o Alizé, a gente tem também o Dembélé e o Mbappé, tudo E, né? Não, a gente tem nessa brincadeirinha que eu trouxe aqui, Mbappé, o maior artilheiro da história de Copas do Mundo, os jogadores mais vitoriosos dessa seleção francesa. Dembélé, atual melhor do mundo. Olise, o jogador que deu mais assistências na Europa nesta temporada e também um excelente jogador, especulado no Real Madrid e acabou com a Bundesliga pelo Bayern de Munique. E o Doué, que destoa um pouco dos outros 3, mas que também é um baita jogador, muito importante taticamente, bem dedicado, deu muita assistência nessa Copa do Mundo, participou de gols, e olha que quando o Doué não joga, ainda tem o Barcola, tem o Cherki do Manchester City, enfim, é realmente um quarteto de ataque muito forte a seleção francesa, que chega, como eu trouxe, numa semifinal como a principal favorita para o título da Copa do Mundo pelo futebol jogado. É uma seleção que teve dificuldade no jogo de estreia, que realmente precisou ali, né, no meio do caminho, mostrar se seria aquela seleção que oscilou contra a Senegal, ou se conseguiria dar a volta por cima e mostrar que sim, é uma das maiores favoritas, e não teve jeito. 6 jogos, 6 vitórias, tomou gol em apenas 2 jogos, um de pênalti contra a Senegal, o outro ali com bola rolando, só tomou um gol de bola rolando nessa Copa do Mundo, e uma zaga até que é subestimada. A gente fala desse quarteto fantástico, vamos assim dizer, da seleção da França, mas tem o Rabiot tá fazendo uma boa Copa, o Koné tá fazendo uma boa Copa ali, ele e o Tchouaméni revezando bastante. A gente tem também o zagueiro Upamecano, para mim o Upamecano é o melhor zagueiro dessa Copa do Mundo, muito bem. Um dos motivos da França estar tão sólida não é que elas ficam sofrendo muito lá atrás, que sofrem muitos cruzamentos, finalizações, não é nem por esse caminho. É porque, como eles atacam muito, os zagueiros jogam muito avançados e sempre no mano a mano, o Saliba e o Upamecano estão acabando com as transições, estão acabando com os contra-ataques dos adversários. Então a França encontrou um goleiro que não é tão exigido e quando é exigido faz boas defesas, uma dupla de zaga que impede a maioria dos contra-ataques adversários e tem lá na frente para decidir um quarteto que tem o Mbappé, o Olise, o Doué e, né, também o Dembélé, que é aí o melhor do mundo atualmente. Então, né, realmente umas laterais que ainda precisam se provar, o Dinheiro tá bem, o Condé, mas nada também de muito acima da média, mas é uma seleção extremamente equilibrada, vem com força máxima nessa semifinal. Para mim,
Bélgica e Espanha passando, a França é favorita. A questão é que se for a Espanha, tem uma porcentagem menor de favoritismo do que como seria se fosse a Bélgica. Mas se for a Espanha, é 60-40 para a França. Se for Bélgica, é 80-20. Não vou aqui me arriscar a dizer algo muito abaixo disso, não. E do outro lado, claro que terá desafios. Viu Inglaterra, Noruega, Argentina ou Suíça. Acho que a Suíça dificilmente, mesmo tirando a Argentina, chega numa final, mas vai ter um jogo difícil. Porém, a França hoje, sem saber o que vai acontecer na Copa do Mundo, sem saber quem vai erguer a taça lá na última partida, a França tem hoje o melhor futebol da Copa do Mundo, e não somente por Mbappé, não somente pelo quarteto, mas pela dupla de zaga, pelo goleiro, pelo modelo de jogo como um todo, que favorece esse quarteto e que sofre muito pouco na Copa do Mundo e sofreu muito pouco nesse mata-mata até aqui. Como eu trouxe Suécia, a gente teve, né, também Marrocos, teve Paraguai, e a França não sofreu. A França não foi incomodada e, de novo, não foram 3 seleções fracas, não. Paraguai se retrancou ao máximo e a França não sofreu. Marrocos, a seleção organizada, tirou a Holanda. De novo, fez uma boa Copa do Mundo, não sofreu. E também teve ali a Suécia, que é a seleção fraca, mas que tem um poder de ataque muito forte com o Isaac, com o Jokic, e a França também não sofreu. Então, de fato, talvez a França seja o que a gente sempre esperou que o Brasil pudesse ser, com um quarteto ali de ataque que decidisse jogos, zagueiros confiáveis e um modelo de jogo ofensivo de muita produção, né, de gols, de que não sofresse tanto. Não foi assim na Copa do Mundo. E por isso que a França é a maior favorita a vencer essa Copa. Não significa que vai ser. Afinal, futebol é uma caixinha de surpresas. Mas hoje a França chega muito favorita nessa Copa do Mundo e aguarda agora Espanha e Bélgica, que acontecerá hoje, para ver quem será a seleção que vai desafiar essa grande seleção dessa semifinal. Muito obrigado pela sua audiência. Você que chegou aqui até o final, comenta aí o que você acha da seleção francesa. E para saber se você chegou até o final, eu quero que você coloque de 0 a 10 qual é a sua pontuação para a Copa do Mundo da França até aqui. Quem colocar nota 8, 9, 7, 10, eu vou saber que chegou até o final, porque só no final a galera viu sobre a pontuação. Tamo junto, obrigado pela audiência de vocês. Continue aqui para mais vídeos, mais debates, análises sobre Copa do Mundo, Brasileirão, Champions League, Campeonato de Seleções Internacionais aqui no canal do Paulo Analista. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!